Hoje eu vou te mostrar uma técnica que é bastante comum quando trabalhamos com a navegação dentro do Jetpack Compose, que tem o objetivo de simplificar e melhorar a nossa experiência quando a gente faz esse tipo de código. Ela é conhecida como Type Safety. E antes de começar com essa técnica, é muito importante trazer aqueles recados aqui do canal. Caso você ainda não fez a inscrição, por favor considere, deixa o like, um comentário, porque isso ajuda bastante no engajamento aqui do conteúdo e do canal. E agora que eu trouxe esse recado, vamos entender o que é esse Type Safety e como que a gente pode fazer aí dentro do nosso código, tá bom? Então bora lá. Para isso eu vou colocar aqui minha tela no modo principal, onde mostra aqui o código, e veja que a gente tem aqui um projeto Android, que é o projeto Minhas Tarefas. Esse projeto eu já reutilizei em outros vídeos, então se você acompanha aqui o canal, muito provavelmente já está familiarizado, mas se você não conhece, basicamente é um app que faz inserção, edição, remoção e a listagem aí de tarefas. Então é o CRUD de tarefas, certo? E basicamente, se você clica no New Task, você vai para o formulário de criação, pode digitar um título, uma descrição, vai lá e cria. Se você clica em cada uma das tarefas, mostra a descrição, se clica de novo, esconde, indica se foi feito ou não, se pressiona, vai para o modo de edição, pode editar ou remover, enfim, o app funciona dessa forma, tá bom? Se você quiser ter acesso ao código fonte também, eu já tenho aqui o GitHub separado, você pode acessar. Vou melhorar aqui esse GitHub colocando ali um README, mas basicamente aí esse é o acesso do código que você pode ter, tá bom? E ele vai ser usado como exemplo, ele já tem ali o navigation e por isso que é interessante aí considerá-lo. E o dado que eu comentei que a gente vai usar o Type Safety, a gente precisa entender para que serve esse Type Safety, né? Para falar do Type Safety, a gente pode usar essa página da documentação, que é a referência no qual eu recomendo que você mantenha a leitura para que você compreenda mais as motivações, veja mais técnicas e se aprofunde mais no assunto. E o meu objetivo vai ser meio que resumir um pouco dessa documentação e trazer um conteúdo mais objetivo. Então entenda que o Type Safety, ele vem com a proposta de simplificar a maneira como a gente escreve esse código que envolve a navegação e evitar alguns problemas comuns. Então, se a gente pega a maneira como a gente escreve o código de navegação, a gente vai perceber que vai ter esses mapeamentos que são feitos com strings, que pode ter IDs e assim por diante. E se a gente comete um erro de digitação, envia um tipo de parâmetro não esperado, a gente começa a ter alguns problemas, começa a ficar em dúvida se o problema foi do código de configuração ou então um código nosso que implementamos e assim por diante. Então o Type Safety, ele vem como um estilo de escrita de código, vai ser uma DSL em Kotlin, justamente para evitar esses problemas. Então a gente pode resumir o Type Safety dessa forma. Não é uma biblioteca nova, não é um framework novo, é basicamente pegar o que a gente já tem e melhorar essa experiência. E agora que eu passei tudo isso para vocês, vamos direto para o código para a gente ver como que isso fica. Então para isso eu vou entrar aqui no Android Studio, vou minimizar aqui o emulador, porque ele só vai ser utilizado na última etapa, e vamos começar a trabalhar com essa ideia do Type Safety. Então nesse código a gente está dentro aqui da main activity, que tem acesso ao nosso nav host, tudo bem? E dentro aqui do nosso nav host a gente vai ter aqui os dois composables que fazem o mapeamento da tela de lista e da tela de formulário. E uma das coisas que a gente pode iniciar aqui nesse processo de utilizar o Type Safety é de fato pegar cada um desses mapeamentos e extrair para um método. Então a gente começa dessa maneira. E aí como que a gente pode fazer isso, né? Basicamente você pode fazer a seleção de cada um desses composables. Aqui no Mac é o Option para cima, então com a setinha para cima a gente vai fazendo, ele vai fazendo essa seleção estendida, tudo bem? No Windows eu sempre esqueço, então eu posso ver aqui, ó, que ele até mostra, né, no highlight, é o Ctrl W. Eu só lembro quando eu tô no teclado, considerando ali o sistema operacional. E depois que você faz isso, aqui no Mac é o Option Enter, você pode tentar criar alguma coisa, ou então fazer a extração desse método, é o que eu pretendo fazer. Nesse caso, para fazer a extração, a gente pode fazer a mesma coisa dessa seleção e usar o Option Command M, né? Que seria ali o Ctrl Alt P. Novamente, eu não consigo mapear exatamente como que seria no Windows quando eu não estou no teclado. E a gente começa mais ou menos dessa maneira. E a gente determina que o mapeamento, quando a gente está fazendo essa configuração de Type Safety, vai ser chamado pelo nome da tela que a gente quer representar. Então, por exemplo, né? Essa tela, ela representa a lista de tarefas. Então, como que fica o nome desse método? Ele fica Tasks, List, Screen. Então, veja que a partir desse momento, a gente não está trabalhando com um composable qualquer, a gente está trabalhando com uma representação da tela de lista de tarefas. Então, o objetivo do Type Safety é iniciar essa configuração do nosso grafo de navegação para que cada composable, cada mapeamento, ele tenha, sim, esse significado de uma tela. Então, a gente fez isso para a lista de tarefas e agora a gente vai fazer isso para o formulário de tarefas. Então, para isso, a gente vai fazer novamente a
seleção, aqui a gente vai fazer a extração, tudo bem? E nessa extração iremos fazer o task form screen. Então essa é a primeira etapa que a gente pode considerar nessa configuração do type safety. E agora que a gente fez isso, veja que a gente tem exatamente o mesmo código, mas agora ficou muito mais simples e simplificado. Simples e simplificado é estranho, né? Ficou muito mais simples e objetivo essa configuração das nossas telas, tudo bem? E agora que a gente fez isso, qual que seria o próximo passo? O próximo passo, novamente, é evitar o máximo possível que a gente tenha algum tipo de problema de digitação ou então na navegação das nossas telas. E aí o que a gente pode fazer nesse caso é o seguinte: uma das propostas do type safety é fazer com que essa configuração da representação da tela ela tenha apenas o mapeamento que precisa ser feito, que é esse códigozinho que a gente vê aqui, e as ações que a gente precisa fazer, tudo bem? É isso que ela tem. Então, por exemplo, né, das ações que a gente precisa fazer seria a navegação de volta. Então, o que a gente pode fazer nesse caso é propor que essa configuração ela vai ser feita a partir de uma expressão lambda, por exemplo. Não vai ser meio que um controle interno, é quem utilizar essa tela será o responsável em fazer esse controle. Então, essa que é a proposta quando a gente trabalha aí com type safety. Então, como que ficaria esse código? Primeira coisa, a gente não trabalha com o nosso controlador, a gente sempre vai trabalhar com eventos. Então, por exemplo, vai ser o on, pop, back, stack. Então, sempre que a gente chamar essa função, significa que a gente quer sim fazer essa navegação de volta. E não a gente vai fazer essa navegação de volta, a gente tem essa intenção, a gente está propondo que isso aconteça, tudo bem? Então, no momento que a gente tem aqui o nosso nav, controller, pop, back, stack, a gente vai fazer esse evento, que é o on, pop, back, stack. Então, a gente pode fazer isso daqui no momento que a gente salva e no momento que a gente remove. E agora, quem está trabalhando com esse código não vai mais ficar internamente com aquela dúvida, poxa, lá dentro está fazendo navegação ou não? Tudo vai ser baseado nos eventos desses mapeamentos que a gente tem de cada tela. Então, se a gente tem o on, pop, back, stack, a gente sabe que aqui a gente precisa fazer o pop, back, stack, e sabemos que é isso que essa tela faz quando ela é chamada. Então, o type safety ele vem muito com essa proposta de apenas colocar meio que a declaração do que a gente tem ali da nossa tela, tá bom? Então, agora que a gente fez isso, o que a gente pode fazer de diferente em relação à configuração para a nossa tela de lista, né? Considerando esses eventos. A primeira coisa é remover o nosso controlador e em seguida a gente precisa identificar esses eventos. Dado que esses eventos eles já estão em expressão lambda, tem uma técnica que a gente pode considerar, que é já mover essas informações a partir do nosso parâmetro. Então tem um atalho que aqui é o Option Command P, que aí no Windows vai ser o Ctrl Alt P, legal? E a gente pode indicar que isso vai ser um parâmetro dessa nossa função. Dando um Enter, olha só que interessante, ele já coloca como se fosse uma função, e a gente pode falar que vai ser o on navigate to. Aí a gente meio que tenta definir para onde que vai. New task form, porque aqui a gente quer criar uma nova tarefa, tudo bem? E olha só como é que fica. Ele já coloca esse evento pra gente, e se a gente subir um pouquinho mais, ele vai já ter essa definição aqui pra gente. Então se a gente colocar aqui, ó, o on navigate to new task, a gente sabe que precisamos fazer a navegação. Então vai ser o controller.navigate, e aí a princípio, né, nesse momento, a gente vai fazer aquela configuração que a gente fazia ali embaixo, né, que é o nosso task form. Então a gente começa assim, mas depois a gente vai melhorar com o type safety. Aí em seguida, né, o que a gente pode fazer é colocar agora a outra chamada, que seria essa outra chamada que a gente tem para o nosso formzinho, né, que tem o ID. Então eu vou até copiar esse código para reutilizar quando a gente precisar, tudo bem? Porque ele não colocou no momento que fez a extração, até achei estranho. E o Option Command P, ele vai poder fazer a extração. A gente coloca como on navigate to edit task form. E a partir desse momento a gente vai entender que no momento que a gente receber essa função, a gente vai receber também a tarefa que a gente precisa navegar, tudo bem? Então a gente fala que é do tipo tarefa, show de bola. Aqui eu vou colocar em linhas separadas, então Option Enter Put Parameters on Separate Lines. E então, lá no nosso código que envolve aqui o nosso nav host, agora ele já até colocou, né? Então dessa vez eu não precisei colocar. Só que aí a minha recomendação é que você coloque, né, esse código que envolve a expressão lambda da mesma maneira que a gente fez no primeiro evento. Então colocar realmente ali a label que identifica o que esse código faz, porque senão vai ficar muito obscuro. Às vezes pode até parecer que é um content e não é um content, tudo bem? Então agora, olha só como é que fica o nosso código. Eu deixo colocar em linhas separadas e vamos ver como é que fica. Dentro do nosso nav host, a gente vai ter a nossa representação de tela de lista de tarefas, que vai ter a navegação para o novo formulário, que vai ter a navegação para o formulário
no momento de edição e que também vai ter uma navegação de volta quando for necessário fazer isso. E veja que todas essas declarações que a gente fez, que envolve ali essa definição do grafo de navegação para cada tela, não faz mais nenhuma ação, apenas fala o que precisa ser apresentado e indica os eventos. Então isso daqui simplifica bastante até a responsabilidade de cada um aí dos nossos códigos. E é claro, né, assim que a gente faz isso, o ideal é que você consiga colocar esse código em um ponto mais isolado, que vai representar ali as nossas telas. Então, por exemplo, né, uma das maneiras que a gente pode fazer, não tem apenas uma, né, é o seguinte: você pode dentro aqui de UI criar um novo pacote que você pode chamar de navigation, por exemplo, e dentro dele você pode criar o arquivo que vai ser destinado para cada uma dessas tarefas, ou melhor, para cada uma dessas telas que a gente criou, né? Então, por exemplo, a gente pode criar um arquivo que a gente vai chamar de task list navigation, por exemplo, né? Tem um outro nome padronizado que agora eu não lembro exatamente qual é, posso até tentar consultar, é navigation mesmo, então é esse mesmo que a gente faz. E aqui dentro desse task list navigation, basicamente a gente pega essa representação da nossa lista de tarefas e colamos aqui. Olha só que interessante que fica, tudo bem? Aí a mesma coisa a gente pode fazer agora para o outro, que seria o de formulário. Então vai ser o nosso task form navigation, beleza? Aí dentro desse cara a gente joga esse código que a gente criou. Então olha só que interessante que fica, né? Agora veja que ficou muito mais simples o nosso código, né? Muito mais organizado. É claro, vai ter que fazer os imports e assim por diante. Então, primeira coisa, se é privado vai ser público. Esse é o primeiro ponto. Aqui a gente precisa fazer os imports. Deixa eu fazer os imports bonitinho. Beleza, foi feito. E aqui na nossa MakeActivity a gente precisa importar agora essas funções que antes eram privadas e agora são públicas. E veja que isso simplifica bastante aí a maneira como a gente escreve esse nosso código. Sim, fizemos a primeira etapa, mas tem mais coisas que a gente pode fazer para evitar os problemas. Uma dessas coisas é, de fato, colocar um padrão para esse mapeamento aqui de navegação, que seria, por exemplo, né, tá vendo que a gente coloca task form, só que a gente precisa, de fato, sempre garantir que vai ser o task form que vai fazer a navegação. Então, para isso, o ideal é que você crie constantes que são acessíveis aqui no código para que você consiga fazer a navegação a partir dessas constantes. Se a gente pega a documentação, olha só que interessante, né? Ela vai mostrar aqui pra gente mais para baixo que dá pra gente colocar aqui essas constantes, tá vendo? Uma const val que determina qual que vai ser a rota para a tela home, por exemplo, né? Na parte do nosso argumento também dá pra gente fazer isso e assim por diante. Então veja que tudo é feito de uma maneira que vai evitar com que erros de digitações façam problema pro nosso aplicativo, né? Então vamos ver aí como é que vai ficar. Então vamos começar primeiro com a rota. Então a rota que a gente tem aqui é essa task form. Então a gente faz um const val task form route, né? E agora que a gente fez isso, a gente coloca o valor esperado, que é esse nosso task form. Então coloca como uma string, aí a gente tem ali o nosso task form route. Aí é só colocar aqui o task form route, cadê? Task form route. E agora a gente já fez o mapeamento para essa nossa representação de tela. Agora o outro ponto que fica é o nosso const val task id argument. E dentro dele a gente coloca esse valor que a gente está esperando aqui, né? Deixa eu só verificar se é dessa maneira que a gente coloca, se é todas essas informações. Aparentemente ele só mostrou essas informações do jeito que tá. Eu vou colocar dessa mesma maneira, tá bom? Ou até deixar assim, né? Ó, colocar apenas esse carinha e deixar aquele nosso opcional da maneira como que ele está, tá bom? Então agora task id argument, a gente coloca aqui como o opcional, tudo bem? E para manter exatamente o mesmo valor, eu vou colocar aqui, se eu quiser, o nosso nav arg, tudo bem? Aí fica muito a critério de como que você quer colocar. Se você quiser colocar separado, você pode colocar o mesmo valor, você também pode colocar. Talvez colocar separado seja mais interessante, aí fica muito a seu critério, tá bom? Mas vamos então considerar que a gente vai manter o mesmo valor, ficaria aí dessa maneira. E agora que a gente fez isso para essa parte que envolve o nosso formulário, a gente pode fazer para essa parte que envolve a nossa lista. Então vai ser aqui um const val tasks list route e a gente coloca esse valor. Aí perceba que agora, nesse momento, a gente já não tem mais o uso aí de strings soltas, tudo bem? A gente tem as rotas tudo bonitinho para fazer as devidas navegações. Aí o outro passo que a gente tem que considerar é que essas navegações que a gente está fazendo manualmente já não devem mais ser feitas dessa maneira, né? A gente precisa também isolar esse código. E aí se a gente pega o exemplo na própria documentação, a gente vai perceber que vai ter o type safety navigation, que é basicamente isolar a navegação para um método que vai ser responsável por fazer isso. Então, por exemplo, no arquivo de conversation navigation,
Navigation, ele vai oferecer um método para navegar dentro dele, tudo bem? Então é assim que a gente faz. Então veja que a gente tem essas duas maneiras de fazer navegação para o formulário. Então essas duas maneiras serão feitas lá no código que é o Task Form Navigation, legal? Então vamos fazer isso. Para isso, uma das coisas que a gente pode fazer é extrair esses métodos, dado que a gente tem esses métodos aqui na nossa main activity. Então o nome seria navigate to edit task form, tudo bem? E o outro que a gente tem aqui, que aí só vai para uma nova tarefa, a gente coloca como navigate to new task form, por exemplo. E agora que a gente tem esses métodos, uma técnica que é bastante comum, até para ficar evitando de mandar ali o controlador toda hora, é utilizar aqui o nosso controlador como se fosse um receiver, como se fosse ali uma extensão do navegador. Para isso a gente pode usar o option enter e usar ali, ó, o converter parameter to receiver. E olha só como é que fica. Ele simplesmente coloca o nosso nav controller, utilizando ali uma outra referência, se eu não me engano é a mais genérica, que é o nav host controller, como uma extensão. E aí simplifica cada vez mais essa chamada. Então a gente fez isso aqui para o nosso navigate to new task form e agora a gente faz para a parte de edição. Então olha só que interessante que fica esse código. A gente simplificou muito mais. Até para fazer a navegação, a gente não faz a navegação a partir de string, vai ser a partir de um método, mandando ali o task e assim por diante, tá bom? Então agora que a gente fez esses códigos, a gente deixa primeiro público, né, para não ter que ficar importando tudo, ou então ficar sem acesso a eles. A gente recorta esses códigos aqui da nossa main activity e coloca para o código que envolve, então, a nossa configuração de navegação para o nosso formulário. E agora é só fazer os imports desses códigos e veja só como é que ficou. Vamos agora até recapitular o que a gente fez. Aqui dentro do nosso nav host, basicamente a gente tem a representação de cada uma das telas, temos as ações que a gente precisa fazer, que é a navegação para uma nova tarefa lá no formulário, ou então a navegação para o modo de edição. Temos as ações que a gente precisa fazer sem digitar nada, só usando métodos, tudo bem? E temos ali a representação do nosso task form screen, que ele só precisa fazer o pop backstack. Se você quisesse colocar alguma outra configuração, você poderia fazer também. Aí dentro desses códigos, a gente vai ter as representações de mapeamento de rota e assim por diante, sem ter que ficar lidando ali com essas configurações que envolvem digitação, tudo bem? E um outro ponto que eu acabei não colocando é que ao invés também de usar essa parte de string aqui nas navegações, a gente utiliza ali as nossas constantes, né? Então seria ali o task form root, aqui a gente faz também o task form root, e dentro aqui dos nossos parâmetros a gente coloca aqui o nosso task id argument. E dessa maneira a gente tem certeza que a mesma configuração que a gente coloca na declaração será a mesma que a gente vai utilizar nos comportamentos de navegação. O que vocês acharam? É bem interessante, né? Eu pelo menos gosto muito. E agora que a gente fez isso, o que resta é testar. Então deixa eu rodar aqui o app e vamos ver o que vai acontecer agora que a gente fez essa mudança. Novamente, parece ser complexo, etc, mas é porque a gente não começou dessa maneira, tudo bem? Então veja que funciona normalmente os comportamentos normais. Vamos criar uma nova tarefa. Ele entrou normalmente, tô criando uma nova tarefa, beleza, criei, vou clicar aqui, beleza, pressionei, fazer uma edição, então edição, show de bola, foi feita a edição, pressionou novamente, fez a remoção e show de bola. Então perceba que o type safety, ele veio sim para simplificar, melhorar a maneira como a gente escreve o código, dar mais segurança. E agora que eu terminei aqui, deixa eu voltar à tela principal, eu acho que vocês estavam com saudade, né, dessa configuração de tela principal, isso tá acontecendo dessa maneira, porque eu tava precisando comprar uma câmera nova, e agora que eu consegui, a gente consegue voltar nesse padrão aí de vídeo. E me conta aí o que você achou dessa configuração do setup, o que você achou dessa configuração do type safety. O seu comentário, a sua participação é muito importante aqui para o canal, tá bom? Se você vê que tem algum detalhe nessa configuração nova e que acha que dá para melhorar, também eu convido você para deixar aí nos comentários, que vai ser muito importante para a gente melhorar o conteúdo aqui do canal, tá bom? Então não esquece o like, comentário, inscrição se ainda não foi feita a inscrição, e era isso que eu ia passar para você. Um abraço, valeu, falou!